Amigo ligado aqui na Placar TV, hoje é um dia muito especial para esta que é uma revista que dispensa a apresentação, que agora está com esse conteúdo digital tão especial na @Placar TV. Também nossas edições impressas com mais de 53 anos de credibilidade. E de 53 anos, se a gente tirar 3 anos, a gente chega em 50 anos atrás, 1973, onde pela última vez, mas de uma história gloriosa e gigantesca na Sociedade Esportiva Palmeiras, Ademir da Guia ganhou o título brasileiro dele. O último título, 76, campeão paulista. O último brasileiro em 73. Só que 50 anos depois, curiosamente, em 2023, o atual campeão brasileiro é o Palmeiras, que está hoje representado na figura dessa ilustre e quem sabe, por que não, um dos maiores ídolos do Palmeiras, Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu, que detém o título de campeão e que, com uma diferença de 50 anos para Ademir da Guia, vão fazer parte desta capa histórica de Placar, neste bate-papo tão especial, para decidir, meu caro Luiz Felipe Castro, hoje comigo, comandando também essa entrevista super especial, se esses dois já chegaram de fato neste Olimpo tão seleto dos maiores ídolos da história do Verdão. Assim, Cani, vou admitir que eu estou emocionado, nervoso, até pelo nosso ambiente aqui, né? A gente está no Palácio Verde, que é uma casa que conta a história do Palmeiras, e é realmente emocionante estar aqui nessa viagem no tempo. A nossa intenção nessa capa 1500 é mostrar o Palmeiras vitorioso do passado e do presente com duas lendas, né, do futebol do Palmeiras. Então, muito obrigado mesmo, Ademir, Dudu, por estarem com a gente. Eu queria começar perguntando para o senhor Ademir, quando foi que o senhor percebeu que estava se tornando um ídolo eterno da história do Palmeiras? Faz muito tempo atrás, né? Eu acho que faz muito tempo atrás. Agora, os anos realmente especiais que eu entendo foi quando chegou o Brandão. O Brandão chegou em 1972 e naquele ano nós conseguimos os 5 campeonatos que nós disputamos. Então, uma coisa realmente inédita, né? Com aquela equipe Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Então, jogamos também no exterior. Fomos na Argentina, que é meio complicado, né? Você ganhar na Argentina. Então, foi um ano espetacular. Certo. E você, Dudu? Quando que foi que você percebeu assim, caramba, eu estou na história desse clube para sempre? Até agora ainda não caiu um pouco a ficha, né? Por tudo que a gente está conquistando, por tudo que a gente está construindo aqui dentro do Palmeiras, né? Uma história bonita. Como o seu Ademir já escreveu a história dele aqui dentro do Palmeiras e, como vocês falaram, passa 50 anos e até hoje ele é lembrado, né? Então acho que daqui a alguns anos eu vou saber ainda a dimensão que a gente virou, o ídolo que a gente virou para a torcida palmeirense. É uma honra estar aqui participando desse bate-papo do lado do seu Ademir, do lado de vocês. Obrigado pelo espaço. Obrigado, pessoal, aqui também do Palácio aqui, né? Então, acho que muito legal esse bate-papo que a gente vai ter. Ô, Dudu, quando você assina o teu contrato naquela virada de 14 para 15, mais 15, mais precisamente, você imaginava, tanto tempo depois, estar batendo na porta em 2023 de igualar o recorde de títulos do maior vencedor com a camisa do Palmeiras, Ademir da Guia? Não imaginava, né? Nem passava pela minha cabeça, né? Conquistar tantos títulos, de estar próximo ao seu Ademir, né? É uma honra. A gente agradece por tudo que ele fez pelo Palmeiras, por tudo que ele representa ainda pelo Palmeiras, né? E a gente está conseguindo se aproximar dele. É uma honra, é um prazer. A gente espera que a gente possa continuar escrevendo essa história aí, mas nunca se esquecer do seu Ademir e dos outros jogadores que escreveram uma história bonita aqui dentro do clube. E Ademir, você imaginava em tão curto espaço de tempo, nesse domínio do Palmeiras de 2015, quando o Dudu chega para mudar, para radicalmente inverter os polos de 14, um time quase que caiu para 15 e terminar campeão de Copa do Brasil,
uma evolução tão grande e um atleta que está a 2 títulos de igualar o senhor, que eu acho que talvez não seja nem algo a se preocupar, e sim a se orgulhar, né, Ademir? Não, na verdade, assim, nós, ex-jogadores, nós temos tido uma oportunidade sensacional de ir muito para o interior. Então, nós temos, assim, a equipe de Master e o pessoal realmente fala, Ademir, o Dudu está se aproximando. Aí, quando falam que o Dudu está se aproximando, estão falando de mim também. Então, o Dudu está se aproximando, está chegando e logo, logo ele passa também. Então, eu estou sendo lembrado, que isso é muito importante, que são já 45 anos, né, que eu parei de jogar profissionalmente, e hoje está sendo lembrado, o Dudu está chegando, está passando, e o Palmeiras está ganhando, isso aí é muito importante para a gente, né? A nossa torcida contente com tudo que está acontecendo, né? O nosso estádio lotado, 40 mil pessoas vindo, saindo contente. Então eu acho que tudo realmente está muito bom. E ser lembrado, depois de tantos anos, né? Eu quero ser lembrado bastante. Dudu chega, passa e vai embora. Isso é importante. O senhor viu muitos craques passarem pelo Palmeiras, né? Muitos craques. Muitos craques. E assim, a gente está falando do número de títulos, mas além de tudo isso tem o futebol e o protagonismo do Dudu nessas conquistas. Eu acho que talvez ele não vai querer falar tanto dele próprio, mas o senhor já coloca o Dudu nessa primeiríssima prateleira de ídolos do Palmeiras? Então, eu tenho visto o Dudu de uma maneira que ele está conseguindo melhorar o futebol dele. Um Dudu rápido, agora um Dudu que está driblando, dando uns dribles lá que ninguém entende, ele vai lá na linha de fundo e cruza, e o mais importante é que os gols saem, entendeu? Então eu acho assim que é importante o jogador entender que ele pode estar sempre melhorando. Ele pode estar sempre, por exemplo, eu era um jogador técnico, mas eu não tinha essa velocidade. Então, o que eu procurei? Me treinar bastante e entender que eu podia melhorar, naquele sentido que eu era meio fraco. Nós temos, às vezes, e é importante você saber aonde você pode melhorar. E sempre melhorando, e sempre querendo, porque também tem que querer, né? Então eu vejo o Dudu assim, hoje ele está fazendo coisas que ele não fazia ano passado, e a torcida está junto com ele, né? E realmente hoje o Dudu já é consagrado, né? Então ele tem realmente a torcida adora ele, e isso para o jogador se sentir titular também é muito importante. E Dudu, o seu Ademir era muito conhecido pela calma, pela frieza, pela tranquilidade. Você já é um jogador mais explosivo, mas nos últimos anos você também, acho que com o passar, né, com a idade e também com essa responsabilidade, você também tem se tornado um líder mais calmo, mais tranquilo. Como foi esse processo para você? Eu acho que todo jogador quer sempre vencer, quer sempre ganhar, né? E eu sou desse jeito, né? Eu gosto de vencer, eu gosto de ganhar, eu gosto de estar em disputa, mas tinha alguns comportamentos, né, que eu via que tinha que mudar para mim, né? Era nessa questão de tomar muitos cartões, e hoje, felizmente, eu não tomo muitos cartões, né? Eu não tenho uma preocupação só de entrar em campo e jogar futebol, tentar ajudar o máximo possível o Palmeiras, seja com passe, seja com gol, seja de alguma forma, né, para a gente estar conquistando títulos, estar conquistando vitórias. Isso desde 2015 para cá eu venho me desempenhando, me transformando cada dia mais em um melhor jogador, em uma melhor pessoa. Eu acho que quem joga no Palmeiras, quem veste essa camisa, tem que fazer isso, tem que se dedicar ao clube, tem que respeitar o clube. Eu acho que isso eu venho fazendo muito bem, e graças a Deus eu venho escrevendo aí meu nome na história do clube, como o seu Ademir fez. Então fico muito honrado e muito feliz por isso. Ademir, do que se constrói como um ídolo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Só com títulos ou é a junção do talento com, obviamente, as conquistas? Porque alguns craques que passaram pelo Palmeiras não ganharam tanto quanto o Dudu e nem tanto quanto o senhor, mas ainda tem um respeito muito grande pela torcida. Mas para se formar nessa prateleira que hoje nós aqui da Placar estamos colocando vocês, do que é preciso?
Então, na nossa época, nós tínhamos um desejo de chegar à seleção brasileira, de você poder disputar um campeonato mundial. Meu pai, ele teve em 38 na França, então eu tinha um desejo muito grande de poder também disputar uma Copa do Mundo, como eu consegui em 74. Então, eu acho que tudo isso, o clube pode ajudar, né? Você tem que ter um bom time, você tem que jogar um bom futebol, as vitórias têm que chegar, os campeonatos têm que chegar. E se você puder chegar na seleção, eu acho que é importante. Hoje, o que a gente nota é que nós, brasileiros, já não damos aquela importância como dávamos antes a uma seleção, porque os jogadores são todos lá de fora. Às vezes a gente nem conhece quem é que está jogando. Então ficou um pouco mais distante esse tipo de coisa. Mas eu acho que é importante. A equipe, o Palmeiras, está sempre dando 2 ou 3 jogadores para a seleção. Eu acho que isso aí ajuda muito na carreira. Dudu, vou pegar esse gancho. Você muda a história em 2015 com aquela Copa do Brasil que talvez se você assistir aquele jogo todo dia, você deve se emocionar ainda. Você em 2016 é protagonista de um título brasileiro que volta a ser campeão em 2018. E vem em 2021 uma tão sonhada Libertadores que você próprio disse que era uma das suas grandes ambições. Talvez você não troque tudo isso por ter jogado uma Copa do Mundo, né? Eu ia ficar muito feliz de ter jogado uma Copa do Mundo, né? De ter disputado competições com a seleção, mas, cara, eu sinceramente não troco minha história por nada que eu estou construindo aqui no Palmeiras, né? Eu acho que daqui muitos anos vão se lembrar de mim, como a gente se lembra do seu Ademir, como as pessoas gostam do seu Ademir. Espero que daqui 50 anos também eu possa estar aqui com outro jogador fazendo essa mesma matéria, né? Que acho que é um motivo de muito orgulho para ele. Acho que para o César, por qualquer outro jogador de antigamente, tá sendo lembrado dentro de um clube tão grande como o Palmeiras. Então isso acho que é o foco de todo jogador também, entrar, fazer história no clube. Isso a gente vem fazendo bem. Então fico muito feliz e eu não trocaria essa história minha no Palmeiras por nada nesse mundo. Mas olha, eu vou aproveitar esse gancho até nessa nossa viagem pela história da Placar. Aqui a gente tem uma capa antiga do Ademir com o Dudu, o outro Dudu, seu grande parceiro, né, Ademir? Seu Legário Tolói. E em 1972, a Placar te perguntou sobre a Copa do Mundo, sobre você ter a chance de chegar em 74, e o senhor dizia, não, a frase é assim, eu não vou, não devo e nem quero ser convocado, não vou porque se não me deram uma oportunidade no México, é que não vão me dar na Alemanha. E não foi o que aconteceu, né? E acho que isso pode até servir para você como inspiração, né, Dudu? Você tem idade, tem bola, para quem sabe chegar na próxima Copa, por que não? Você não desistiu desse sonho. Acho que a gente não pode desistir, né? Enquanto a gente estiver num grande clube, jogando grandes competições, você não pode nunca desistir do seu sonho, né? Mas a gente sabe que é um sonho um pouco distante, mas que a gente tem que fazer o melhor aqui no clube. Eu sempre coloco na minha cabeça que eu tenho que fazer o meu melhor no clube. Se pintar a oportunidade, a gente vai agradecer, vai estar preparado para essa oportunidade, mas eu sempre tenho na minha cabeça e no meu coração que eu tenho que fazer o melhor no meu dia a dia aqui dentro do Palmeiras, conquistar títulos aqui no Palmeiras, que isso te credencia a chegar na seleção brasileira. Merece ou não, seu Ademir? Então, eu acho que seria, por exemplo, você subindo os degraus, né? É claro que o clube é o que a gente está no dia a dia e a gente quer, na verdade, que o clube esteja lá em cima. Agora, a seleção, ela pode ser um sonho. Ela pode ser um sonho muito bom. Agora, depende do técnico, depende dos colegas, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, estar sonhando com a seleção, porque você está representando o seu país, né? Agora, como eu falei para você, ficou um pouco distante tudo isso que aconteceu, jogadores só lá de fora, a gente não sabe por que são convocados alguns, mas o sonho deve continuar. Ademir, institucionalmente hoje no marketing do Palmeiras, a geração do Dudu é tratada como a terceira academia do Palmeiras. É isso aí.
Você esteve em 2. Eu tive lá. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Claro. E não sei se eu vou colocar o Dudu numa saia justa, mas enfim, é só um conceito meu. Que será que não estão esquecendo dos anos 90? Eu acho Por que os anos 90, seu Ademir, não tem esse perfil de terceira academia e essa do Dudu, que eu acho que é um motivo de orgulho de ser uma 4ª academia? Claro. Queria que você definisse o que é um conceito de academia e por que essa, institucionalmente para o clube, é a terceira e não a 4ª academia. Então, eu acho que a Parmalat, ela passou, ela poderia realmente, pelo que ela fez, ela poderia ter sido a terceira academia. Agora, é aquele problema, você passa muito rápido, às vezes não fica marcado. Já essa equipe do Abel, ela está chegando, está ganhando, está indo, ainda não parou. Então a gente já está acreditando que realmente, isso na minha opinião, alguns colegas meus acham que seria a 4ª academia. Tudo bem, eu acho que pode também ser a 4ª academia, a gente pode lembrar aquele futebol que foi sensacional, era a Parmalat. Então eu acho que aí terceira, 4ª, agora o que realmente essa equipe está fazendo é algo sensaciono, a gente não pode deixar. Independentemente da nomenclatura, aquele time da década de 90 está aqui no Palácio Verde. Né? Eu estava procurando essa palavra, independentemente da como é que é? Nomenclatura. Nomenclatura. Então é isso aí. Na minha opinião, é isso aí. Eu acho que, dependendo, tudo bem. Realmente, aquela equipe da Parmalat foi espetacular. Dudu, obviamente que pela idade, assim como a maioria aqui não viu o seu Ademir jogar, e quem viu deve se sentir orgulhoso e privilegiado, mas talvez você tenha visto um pouquinho dessa era dos anos 90 do Palmeiras, né? E muita gente, eu particularmente também, até pela camisa, te contrasta com o Edmundo, que é um cara que sempre se declarou muito fã do seu futebol e você vice-versa, né? O que te inspira daquele time tão histórico, ou se é que você se inspira a ser esse jogador dentro de campo e mostrar para a torcida um pouquinho daquilo que foi um Edmundo e essa camisa 7 tão histórica? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu fico feliz pelas comparações. Edmundo, um grande jogador aqui no Palmeiras, não só no Palmeiras, né, como nos outros clubes que ele jogou, deixou o nome dele na história do futebol também, né? Cara, eu sempre me dedico para fazer o que o torcedor gosta, né, cara? É um cara aguerrido, um cara que não aceita a derrota. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quando começa a jogar futebol é entender que a derrota não é tá bom, tá legal, o próximo jogo a gente ganha. Não, eu acho que futebol não tem muito espaço para isso, né? Eu acho que isso eu coloco sempre no meu sangue, sempre na minha vontade de ganhar, de estar disputando título. Acho que isso que me identifica ainda mais com o torcedor palmeirense, né? Então eu fico muito feliz por isso, muito feliz por estar representando essa camisa, feliz pelas comparações que o Edmundo foi um grande jogador aqui no Palmeiras, como nos outros clubes também que ele jogou, né? Então eu fico muito feliz pelo carinho dele, acho que deixo um abraço para ele, às vezes a gente sempre conversa, temos amigos em comuns que a gente está sempre se falando, então muito legal essa comparação. E já pus esse gancho de terceira ou 4ª academia, que aí depois o Luizão te pergunta. Eu acho que esse, né, terceira, 4ª, primeira, segunda, acho que o mais importante são os times vitoriosos, né, que o Palmeiras teve, né, tanto na época do seu Ademir, como agora a gente está tendo uma equipe muito vitoriosa. Acho que isso quem ganha é só o Palmeiras, quem ganha é só o torcedor palmeirense. Acho que então eu fico muito feliz, muito honrado de estar fazendo parte de um grupo tão vitorioso como esse, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus por nos dar saúde, por nos dar sabedoria de estar sempre disputando os títulos, disputando as competições para ganhar. Queria falar um pouquinho sobre rivalidade. O Dudu, a gente sabe, teve a possibilidade de jogar no Corinthians, no São Paulo, acabou vindo para o Palmeiras, fez história e joga muito bem os clássicos, né? Sempre. O seu Ademir, na época que o senhor jogou, o Corinthians não conquistou nenhum título, né? Impressionante, no ano que o senhor aposenta foi que o Corinthians saiu da fila. E eu queria te fazer uma pergunta. Para o senhor era mais prazeroso ganhar do Santos, do Pelé ou do Corinthians, do Rivelino? Olha, o Corinthians, na verdade, sempre foi um rival
O São Paulo do Pedro Rocha, né? Também, São Paulo do Pedro Rocha, é verdade. A torcida, a nossa torcida... Eu acho que era muito pior para eles ganhar do Palmeiras do que Ademir, né? Exatamente. Não, mas a nossa torcida sempre ela queria que fosse o Corinthians o time a ser batido, né? Agora, eu vejo, por exemplo, assim, houve uma época que o Santos era o time que a gente gostava ou gostaria de ter ganho. Houve uma época também que foi o São Paulo, como houve uma época que foi o Internacional, uma época que foi o Cruzeiro, uma época também que foi o Corinthians. Então, dependendo da época, era aquele time que a gente queria ganhar. Certo. Mas a nossa torcida sempre foi o Corinthians, que eles falam, pode perder o campeonato, mas não perde do Corinthians. E para Então, tá você, bom. Dudu? Tem um rival favorito? Eu acho que hoje tá mais que todos querem ganhar do Palmeiras, né? Também, tá igual também. Mas, cara, a gente sabe que pro torcedor palmeirense o jogo é contra o Corinthians, né? Não tem jeito. É aquilo que o seu Ademir falou. Cara, você perde um campeonato, mas não perde pro Corinthians. Então, acho que a gente sabe muito bem disso, né? A gente tá aí próximo já também de outro clássico, né? Então a gente sempre entra com algo a mais para poder disputar essas partidas, esses clássicos, não só contra o Corinthians, como São Paulo, Santos. São grandes jogos e jogos que deixam seu nome marcado aí na história do clube. E, Dudu, você tem 2 jogos, né? Não sei se para você, na minha modesta opinião, que são rivalidades diferentes, mas com títulos que definem muito o caráter do que é virar ídolo, que é título de mata-mata, né, Dudu? Por mais que pontos corridos definem a estrutura, campeonato, mas, né, seu Ademir, quando você tem uma final, ela é diferente. Santos em 2015 e o teu retorno em 2021 contra o Flamengo. Qual que tem o sabor mais especial? Ou elas se igualaram o nível para você que te transformaram nesse cara sublime no Palmeiras hoje? Cara, eu acho que em 2015 foi uma virada, né? Por toda a rivalidade que se criou durante o ano, por a gente ter perdido um título de Paulista para o Santos. Então, acho que foi muito marcante para mim aquela conquista, por eu ter feito 2 gols também. Então, acho que é uma conquista muito importante para mim, mas eu acho que é o sonho também de todos, né? Ganhar a Libertadores, é o sonho do time sul-americano em ganhar essa competição. Então, e se tornou mais especial ainda por ser contra o Flamengo, que a gente também vinha de grandes disputas durante os anos contra o Flamengo, né? Então, acho que são 2 conquistas muito marcantes, que vai ficar aí pro resto da vida aí para minha história e para a história do Palmeiras. E, senhor Ademir, eu tenho essa curiosidade, qual que é o título mais importante que o senhor conquistou desses 12? Olha, eu não digo nem o título, eu digo o ano. O ano de 72 foi um ano espetacular. 73 veio o bicampeonato. Sim. A gente não pode esquecer, né? 74 foi a final contra o Corinthians. Paulista, né? Tudo isso está englobado em alguma coisa boa. O senhor jogou uma final de Libertadores também, né? Contra o Estudiantes em 68, né? Jogamos. Naquela época a Libertadores não tinha o peso que tem hoje, né? Não é que não tinha o peso, não tinha o VAR, né? Eles faziam gol impedido e davam, entendeu? Então, o VAR faltou naquela época. Mas o time priorizava era o Paulista nessa época, né? Então, por isso até que o... Não. É claro que o Paulista, normalmente, eram acho que 6 meses de Paulista, né? A gente ia para o interior, era muito complicado, muito difícil, ganhar do Santos, ganhar do Corinthians. O Paulista era espetacular, mas a gente também gostava de jogar contra essas equipes, assim, no Peru, na Argentina. Era importante, mas era meio complicado. Meio complicado. Ademir, aqui no Palácio é muito legal porque são várias memórias, né? A gente estava até conversando fora do ar, né? Do quão importante é um jogador, antes até assinar o contrato, depois que assinar o contrato, passar no museu para entender onde ele está entrando, né? Verdade. E talvez acho que hoje, nesse momento, né, Dudu, a única gozação, o único pelo em ovo que o rival tem com o Palmeiras é brincar com essa história do Mundial, né? E a gente tem uma sala aqui especial sobre a Copa Rio de 51, né, Ademir? Que você eu não tinha você nascido. não estava lá, né? Eu não tinha nascido ainda. Não tinha nascido.
Mas acho que com certeza você tem algumas histórias para contar daquela época. E o Dudu teve a oportunidade de jogar em 2021 uma decisão de Mundial. Esse mito, quando o cara entra aqui, ele cai por terra, porque você presenciou aquilo, né? Verdade, Você vivenciou aquilo no Rio de Janeiro. Você, Dudu, assistiu essa história e talvez você entra num túnel do tempo que talvez você quisesse ter vivido. E queria saber a opinião de vocês a respeito dessa última brincadeira que hoje o pessoal brinca em relação ao Palmeiras. De ter ou não ter uma conquista como essa. Fala primeiro, Dudu, por favor. Eu acho que a gente já sabia da história, né? Não é por eu ter entrado aqui hoje e ter visto que o Palmeiras conquistou essa taça, tem esse campeonato, entendeu? Então, depois que a pessoa entra ali e vê ainda mais, você vê ainda que é real, é tudo tá ali para a história. As pessoas que falam isso é porque não quer ver a história do Palmeiras, entendeu? Eu acho que eu tive a oportunidade de jogar uma decisão agora de Mundial há pouco tempo. Infelizmente a gente perdeu, né, faltando alguns minutos. Acho que foi uma das derrotas mais doloridas que a gente teve, porque a gente tinha a sensação que estava na nossa mão e a gente deixou escapar. Mas eu sempre falo para os meus companheiros, para o pessoal do Palmeiras, que a gente vai voltar lá ainda, a gente vai estar disputando essa competição ainda e se Deus quiser a gente vai conquistar, fazer o que a gente não conseguiu fazer contra o Chelsea para a gente buscar esse título aí também. Qual é esse legado, Ademir? Então, na verdade assim, nós temos... a construção dessa história de vocês. A construção? Não, eu entendo assim, nós temos primeiro que agradecer ao seu Luiz por tudo isso aqui que nós temos, esta associação que ajuda muito ao ex-jogador. E aqui a gente aprende alguma coisa também, entendeu? Não vai parar, a gente sabe que não vai parar, eles falam que a gente não tem mundial, isso aí não vai parar, né, Dudu? Então, o futebol é assim, eu acho que o futebol é importante por isso. Você ganha hoje, você perde amanhã, você fala que o juiz não deu pênalti, você fala que o VAR tinha que ter dado. Então, o futebol, ele movimenta toda essa coisa. Então, vamos ter uma outra chance de voltar lá como é hoje, de ir lá não sei aonde que se joga agora, né? Onde que se joga agora o Mundial? Foi no Marrocos. O próximo vai ser na Arábia Saudita e 25 ainda... Então, a gente vai ter outra chance. Agora, o que nós temos aqui, o que mostra pra gente, que quando o torcedor vem, é que houve uma festa espetacular no Maracanã, em 51. Eu não tinha nascido ainda. Entendeu? Não tinha. Não tinha nascido. Então, mas está escrito lá. Está escrito, Palmeiras campeão mundial. Parece que... Quem que dá o título? Quem que fala que dá o título? A chancela da CBD, mas com a representação da FIFA, né? O Otorino Barassi Temos estava tudo aqui no isso Brasil. já. Temos tudo isso? Ou não temos ainda? A FIFA fala uma coisa, Depois voltou depois atrás. ela volta atrás, mas enfim, se há uma indecisão, há uma história, correto? A FIFA já falou, não é verdade? Vou falar igual a outra. Independentemente da nomenclatura, foi um título muito importante. Eu acho que é legal estar aqui para ver mais assim ainda em detalhes. É isso aí. Eu não sei falar tudo isso, mas o mais importante que eu acho é o Palmeiras estar presente, está jogando, a torcida está vindo, nós estamos ganhando e o futuro vai falar, né? O futuro vai falar. Que continue como está. Eles falando que nós não temos mundial e nós ganhando. Que continue como está, pronto. Então é isso. E nós vamos lá novamente, é no Marrocos. A próxima é a Arábia Saudita. Arábia Saudita é o Mas próximo. tem futebol lá na Arábia Saudita? O Cristiano Ronaldo está lá agora. Aí, né? então tem. O Al Hilal era da Arábia Saudita, que ganhou do Flamengo agora. É verdade, é verdade. Também tem essa. É que na minha época, o avião não chegava nem lá. Então eu não tenho essa certeza, mas agora já mudou tudo, né? Agora chega. Tudo mais moderno. Senhor Ademir, o senhor tem 12 títulos, ele tem 11, é um recorde que está mais perto de bater. Tá mais provável. perto, tá chegando. Tem um outro recorde do senhor, 902 jogos pelo Palmeiras, é quem mais vestiu essa camisa. Ele tem 410, daqui a pouco vai estar por aí, 420, quando sair a entrevista. Logo, Dudu. Dá para chegar? Quando ele estiver com 800 e não sei quanto, aí eu falo, Dudu, vai lá para o Marrocos. Aí ele faz um contrato no Marrocos, fica lá uns anos. E você não quer perder, né? Não é que eu não quero perder, eu sei perder. Eu tô brincando. Não, eu Acho que não dá tempo, não. Dudu, eu acho que é importante a gente saber, no futebol, saber perder, saber respeitar o adversário, né? Eu acho que isso é muito importante.
mas a gente quer ganhar, né? Seu Ademir, isso aí o senhor pode ficar tranquilo, que o respeito, o carinho, o amor que o torcedor palmeirense tem pelo senhor, pelos outros jogadores também que jogou na época com o senhor, né? Isso aí nunca o senhor vai perder. Isso aí o senhor pode ficar tranquilo e é uma honra estar chegando próxima ao senhor nessas conquistas. Mas esse de jogos a gente sabe que vai ser muito difícil. Te manda pro Marrocos, né? Mas eu espero ficar aqui até a final, mas a gente tem certeza que isso é muito difícil a gente chegar nesses 902 jogos do senhor, e o senhor tem um respeito e tem um carinho, não só do torcedor, como nosso também, que vive lá no dia a dia no Palmeiras. É uma honra sempre estar com o senhor, a gente espera que possamos fazer muitas outras coisas aí junto. Se Deus quiser. Ô Dudu, eu tenho essa curiosidade. Quando você fala que quer ficar no Palmeiras até o fim da carreira, para alguns jogadores, a gente sente às vezes que é mais para jogar para a torcida, da boca para fora, para ficar... Com você, eu vejo que é algo que é uma ambição sua. E eu vi alguns jogos, né, seus na época que você ficou no Catar, e eu olhava para o Dudu com aquele sentimento de à vontade, né? Conta um pouco pra gente sobre essa sua ambição, esse seu amor que você pegou no Palmeiras de 2015, de realmente do porquê que você quer terminar no Palmeiras, toda a força que você faz, inclusive até para renovação de contrato recente, comparado com esse hiato que você teve, que pode ter sido bons para alguns aspectos, mas talvez nesse sentimento próprio não era o que você queria, né, Dudu? Então, basicamente, aconteceu algumas outras coisas, né, que a gente nem precisa falar, né, mas, cara, eu acho que você procura estar onde as pessoas gostam de você. E eu sinto que aqui no Palmeiras o torcedor gosta de mim, as pessoas que trabalham no CT gostam de mim, entendeu? E, cara, e eu também gosto do Palmeiras, entendeu? Desde 2015 pra cá, eu acho que eu falo que lá em casa, quando as pessoas vão em casa, só tem 2 camisas na minha parede. É a do Palmeiras e a da seleção. E o pessoal fala, por que não tem dos outros times? Porque, cara, eu respeito os outros times, eu respeito o Cruzeiro, que eu comecei a jogar futebol no Cruzeiro, eu respeito o Grêmio, respeito o Dínamo, respeito o Aldo Rei, mas, cara, aqui no Palmeiras é onde eu me tornei um jogador melhor, onde eu me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, um pai de família melhor. Então, cara, eu devo tudo ao Palmeiras. E eu tenho esse carinho do torcedor, tenho o carinho das pessoas que trabalham, tenho o carinho da diretoria, dos jogadores. Então, acho que você tem que tá bem aonde as pessoas gostam de você. Então é isso que eu procuro fazer aqui, aumentar cada vez mais esse carinho, esse amor, essa paixão que o torcedor tem por mim dentro de campo. Sempre falo isso, não é fora de campo. Eu conquistei isso tudo dentro de campo pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Então acho que eu espero, como falo, terminar minha carreira aqui, escrever uma história bonita. E como eu falei no começo aqui da entrevista, espero que daqui 50 anos eu possa estar aqui com outro jogador que está fazendo história também, que está escrevendo sua história no Palmeiras, como eu estou do lado do seu Ademir agora. Esperamos também. Nossa, que tô... Seu Ademir, deixa eu pegar esse gancho então. Poucas pessoas lembram no Bangu, né? Bangu, comecei, me deu a chance, né? Acho que Palmeiras e Ademir da Guia são, né, duas palavras, ou no caso, né, um nome completo com uma nomenclatura de um clube que se confundem, né? Verdade. Como que é ter praticamente só uma camisa para ter jogado? O Dudu explicou, passou pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, do Rio lá no Catar, no Dínamo, né? Hoje a vida do futebol moderno é essa, né, Dudu? Você vai acabar... É difícil você ter esse tempo, né? Eu acho que é por isso também que quando eu parar de jogar futebol, todo mundo vai falar do Dudu que jogou, não, é o Dudu que jogou no Palmeiras. Exato. Então acho que é isso, o seu Ademir que jogou no Palmeiras a vida toda. Então é isso que a pessoa tem, o jogador tem que construir isso para a carreira dele. É verdade. O que é isso, Ademir? Só jogar num time porque o senhor deve ter tido propostas para sair do Palmeiras e permaneceu. O que move uma permanência tão longeva como a do Dudu, nesse momento que é tão difícil você ter essa permanência, e na tua época que era mais costumeira, mas ao mesmo tempo também se via jogadores até trocando de equipes, rivais, etc. Então, na verdade, eu tenho falado muito pouco do Bangu, né?
Mas o Bangu foi o time que eu comecei, joguei 2 anos infantil, joguei 1 ano juvenil, nós fomos campeões cariocas juvenil, joguei 1 ano mais ou menos quase aspirante. Então, eu não consegui jogar no Bangu como profissional. Ainda que em 1960, nós fomos campeões em 59 juvenil e nós fomos para o primeiro torneio internacional de Nova York, 4 jogadores que tinham sido campeões. Então, na verdade, o Bangu, ele me deu um início espetacular, porque eu entendi lá no Bangu que eu poderia ser um profissional. Quando eu, digamos assim, com 15 anos, quando eu fui lá fazer o primeiro teste e tal, eu não sabia que eu poderia passar e começar. Então, o Bangu foi muito importante para mim. E uma outra coisa, o meu pai, ele me ajudou muito no Domingos início. da Guia, um dos grandes craques do futebol brasileiro. No início da carreira, ele me ajudou muito, porque ele entendeu que eu tinha essa possibilidade de ser um jogador, que eu não sabia, e ele me trouxe em alguns times, e na época que o Palmeiras se interessou, ele foi lá na cidade, porque aqui a gente fala centro, né? Lá em Bangu, lá no Rio, a gente fala cidade. Foi lá na cidade, resolveu, acertou, e ele me trouxe. Então, eu acho que o meu pai teve uma importância muito grande, acreditando que eu poderia, e realmente eu consegui. Olha, já finalizando aqui da minha parte, queria dizer que eu estou muito feliz, emocionado mesmo. Não é comum a gente ver 2 ídolos de gerações tão diferentes com esse carinho, com esse respeito. A gente às vezes vê muitas vezes inveja, um ciúme, né, entre gerações. É de verdade bonito ver esse respeito de vocês, agradecendo demais em nome da Placar. Essa edição 1500 que vai ser. Vai lá. Isso aqui é um dia que é muito histórico, né? O que Cuca, o que Filipão e o que Abel trouxeram para o Dudu em termos de aprendizado? Não vou dizer quem é melhor técnico, porque isso aqui, Dudu, acho que cada um tem a sua parcela de importância, você já disse isso muito bem, né? Mas o que cada um te transformou em períodos diferentes da sua maturidade no Palmeiras? Essa é a minha última pergunta. E, Ademir, quem que foi a pessoa mais importante, que talvez você seja a pessoa mais importante da história do Palmeiras, mas quem que foi a pessoa mais importante para formar Ademir da Guia que você tem com a maior lembrança no Palmeiras? Então, eu acho que 72, o ano que chegou o Brandão e que chegou o nosso preparador físico, a minha carreira mudou muito. O Brandão acreditou no meu futebol, ele me colocou como capitão e o mais importante é que a equipe ganhava. Porque os jogos, você pode jogar bem, mas se perder, não é bom. Então, precisa ganhar, precisa ser campeão. Então, eu acho que a época que o Brandão ficou, de 72 a quase 75, foi uma época que ele nos deu uma força muito grande. Manteve um time, o time era titular, nós sabíamos que nós seríamos os titulares, então a gente procurava, jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians sempre há mais torcedores vendo os treinos, mais torcida no campo, então era tudo mais. Então o Brandão deu essa força para a gente, inclusive nos contratos ele ia, ajudava. Então eu acho que o Brandão foi, para mim, uma pessoa que nos ajudou bastante. Pegando esse gancho rapidinho, a gente está aqui fazendo Dudu e Ademir, daria para dizer que o Abel chegou também nessa mesma prateleira do Brandão? Você vê hoje ele como um dos maiores treinadores do Palmeiras? Não há dúvida, o Abel eu acho que é mais difícil ainda, porque ele tem mais atletas. O Brandão tinha, digamos, 18, 19. O Abel, acho que tem não sei quantos, mas mais de 20. Então, para ele manter aqueles 11 titulares, a pessoa se sentir titular, eu acho que é muito importante, ainda que às vezes troca, sai e tal, mas é importante você entender que você é titular. Camisa 7 é do Dudu, né, Dudu? E a 10 era minha, a 9 era do César, que fazia os gols, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, o jogador saber que ele é o titular. Você, Dudu? Cara, eu acho que para mim esses 3, né, que você falou, são especiais. Para mim o Cuca trouxe mais responsabilidade para mim, né, como também
o Brandão fez com o seu Ademir, o Cuca fez comigo, que eu tornei o capitão da equipe em 2016. Então, acho que trouxe responsabilidade, trouxe mostrar que eu era o exemplo para o time dentro de campo, eu era exemplo para as crianças, eu era exemplo para o torcedor, então eu tinha que mudar meu comportamento dentro de campo. E isso aconteceu. E com o Felipão, cara, o Felipão é uma pessoa muito carinhosa comigo. O Felipão que você olha para ele, você aprende o que é um respeito, o que é respeitar o próximo, o que é respeitar as pessoas que trabalham junto com você. Então foi treinadores que passou na minha vida e que me ajudou, como outros também, né? Que aqui teve no Palmeiras, e o Abel agora tá me ajudando bastante também a como ser competitivo, a como sempre procurar o próximo jogo a vencer, procurar o próximo campeonato a vencer. Foi legal que a gente conquistou o Campeonato Paulista, mas a gente já tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Brasileiro, e a torcida vai cobrar da gente por esses títulos. Vão dar o parabéns com aquilo que a gente conquistou, mas a cobrança está sempre no próximo, sempre na próxima competição, e isso ele demonstra para a gente muito bem e faz o time jogar muito bem, né? Então a gente está muito feliz com essa fase que a gente está vivendo, a gente espera prolongar ela cada vez mais aí. É isso, Luizão? É isso. Então, gente, enfim, vocês viram a história sendo construída, né? Porque Dudu tá dando sequência ao que o senhor Ademir iniciou, transformou e encerrou de maneira brilhante em mais um grande papo aqui na Placar TV. Ambos que vão fazer parte, né, de uma capa histórica, desta que tem 53 anos de história, a revista Placar, agora também todas as plataformas digitais. Enfim, eu, assim como o Luiz, por razões óbvias, né, também estou completamente emocionado, é um papo muito legal. Dudu é uma figura que, enfim, cansei de ficar entrevistando em Zona Mista e acho que é a primeira vez que a gente senta aqui no bate-papo cara a cara. Então, Dudu, sabe o quanto que eu te adoro, sucesso para você, você é um cara maravilhoso dentro, fora de campo, que cada vez mais esses recordes, que você continue sendo fominha, que é ótimo ser fominha, é ótimo ficar pé da vida quando sai de jogo, que o jogador tem que ter essa ambição, né, Dudu? A ambição de cada vez mais se tornar importante, se tornar competitivo. E, senhor Ademir, Falando em competitivo, Diga. vou falar uma coisa aqui agora para o Dudu. boa. Dudu, eu vou sair mais uma capa, né? Então eu devo estar já com batendo meu recorde de capa. Eu vou querer saber quantas capas e vou querer saber se o Dudu vai chegar lá também. Mais uma meta ainda, Dudu, mais um Tem que objetivo. correr atrás, Dudu. Vamos correr, Então é isso mas aí. sabe que é um prazer, uma honra estar pra gente fazendo esse bate-papo, podendo estar de um lado do senhor numa capa de uma revista, né? Então, eu acho que não só o senhor, como todos os outros ex-jogadores também são sempre bem-vindos lá no CT para estar com a gente, para estar batendo um papo com a Vou gente. almoçar lá a qualquer hora, hein? A gente fica muito feliz, a gente Então, espera, tá bom. não só Fui o senhor convidado, hein? Fui como convidado pra outros. almoçar lá. É o senhor que tem que convidar a gente, né? A gente convidar o senhor. Então, fico muito feliz pelo bate-papo. A gente espera que a gente possa bater outros papos, que isso aí vai demonstrar que a gente está ganhando, que a gente está ainda mais vencedor na história do clube. Obrigado, Dudu. Senhor Ademir, bom, sem palavras, né? Já contei tudo Já, que eu tinha para contar, não tem mais nada agora. Acho que em nome da revista Placar, de tantas capas, né? Você contou aí, Luizão, quantas? A gente querer pegou a saber. conta, mais de 20. Depois eu vou te passar. Acho que é bem mais de 20. Mais de 30. Tem muitas. Senhor Ademir, é sempre uma honra. O senhor é um poço de cultura, de história do futebol e principalmente, talvez, né, Dudu, seja a grande representação desse símbolo aí que vocês ostentam no peito, como diz a letra do hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, gente. Obrigado ao Palazzo Verde, que nos cedeu esse espaço brilhante. Palazzo Verde, da Associação dos Ex-Craques Palestrinos, é isso, meu caro Alex Miller? Palmeirenses? Associação dos Ex-Craques Palmeirenses, que todo o fundo aqui arrecadado das visitas de construção de todo mundo que vem aqui vai para os ex-atletas, que o Ademir da Guia conhece tão bem. E mais do que nunca também, o melhor lugar hoje no Brasil que conta a história verídica do que é ser palmeirense e de toda a Sociedade Esportiva Palmeiras,
recebendo a revista Placar. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente.